Você já orou por algo por muito tempo e teve a sensação de que Deus estava em silêncio? Parece que Deus não estava te ouvindo. Talvez você esteja até se sentindo cansado, desanimado, achando que orar não adianta coisa alguma. Já orei, já pedi, insisti, já faz um tempão que estou colocando essa situação diante de Deus e parece que nada acontece. Hoje quero te mostrar, com base nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, por que você não deve desistir de orar. Mesmo quando tudo te parecer parado, sem vida, e vier essa sensação de que Deus não está te ouvindo, e você sentir esse desejo de desistir completamente de falar com Deus. O nosso texto encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 a 8. É a parábola da viúva persistente. E eu quero ler esse texto com você. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhes Jesus uma parábola, olha bem, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O texto já começa dizendo qual que é o propósito desta parábola. Com que objetivo Jesus falou o que nós vamos ler aqui. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Continuando. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Que parábola linda! Nos incentivando a orar, sem desanimarmos, a perseverarmos nessa busca por Deus e pela resposta de Deus aos nossos problemas, aos nossos questionamentos, pelo alívio de Deus às nossas aflições. Como podemos entender essa parábola? A viúva persistente e o juiz iníquo. Diz que ele não respeitava homem nenhum, ele não temia nem mesmo a Deus. Jesus usa um contraste aqui. Um juiz injusto atendeu uma viúva por insistência. A viúva representa alguém frágil e sem recurso, mas determinada.
Quantas vezes você se sentiu sem forças, como essa viúva? A persistência na oração não é baseada em nossa força, mas na nossa fé. Uma fé cujo alvo é o próprio Deus, o soberano Senhor, aquele que tem todo o poder e autoridade, aquele que ainda realiza milagres, aquele que pode fazer hoje o impossível acontecer em sua vida. Então, a persistência na oração não se baseia na sua força, porque em alguns momentos da caminhada você pode se sentir completamente fraco, impotente, mas a perseverança na oração, a persistência em buscar a Deus, deve se basear na sua fé naquele que te ouve e que tudo pode. Deus não é como o juiz injusto, o juiz iníquo da parábola que acabamos de ler. Mas pensa comigo, se até um juiz sem temor de Deus atendeu àquela mulher viúva, aparentemente insignificante, não tinha qualquer poder de influência sobre ele, a não ser a sua persistência, se até um juiz assim atendeu alguém, quanto mais Deus, que é justo, bom e cheio de misericórdia. Isso é graça soberana, não é barganha. É orar e clamar àquele que ouve e que tudo pode, e ele manifesta a sua graça. Não oramos para convencer Deus a fazer o bem a nós. Então, por que oramos? Oramos porque Deus é bom e tem prazer em agir com justiça, em ouvir a nossa oração, em nos atender, manifestando a nós o seu cuidado. É por isso que nós oramos. Não oramos para convencer a Deus. Oramos porque Ele é bom. Buscamos um ser perfeito, bondoso, amoroso, compassivo, misericordioso e justo. Há um texto intrigante nessa parábola, na verdade, concluindo a parábola, que podemos até entender que é o clímax da parábola. Diz assim, o último versículo da parábola. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa palavra de Jesus é um alerta escatológico. Jesus está falando da fé perseverante até o fim, quando ele voltar. Eu preciso continuar confiando. Eu devo perseverar em oração até a volta de Jesus. E assim deve ser com você. Por isso ele pergunta, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai encontrar fé na terra? Ou todas as pessoas já desistiram de confiar em Deus, de orar, de continuar buscando a Deus? A oração constante é sinal de uma fé viva e de dependência de Deus. Se nós paramos de orar, estamos revelando duas coisas. Uma fé morta e estamos ao mesmo tempo dizendo que nós não precisamos de Deus, que nós não dependemos de Deus. Então essa oração constante é de fato um sinal de uma fé viva, ativa, de uma fé operosa. E é uma declaração da nossa dependência do nosso Pai do céu. Orar sem cessar
é viver em comunhão com Deus. O apóstolo Paulo nos dá essa ordem, né? Orai sem cessar. Orar sem cessar não é repetir fórmulas, como se as muitas repetições pudessem convencer a Deus de alguma coisa. Orar sem cessar é viver em comunhão com Deus. É viver na presença de Deus todos os dias. A oração nos mantém na presença do Todo-Poderoso. Eu quero caminhar aqui para o nosso encerramento, apresentando a você 3 aplicações simples. No entanto, elas mostram como esse texto pode transformar o nosso cotidiano, transformar a nossa vida. Hoje, amanhã, nos próximos dias, à medida em que a gente persevera na oração, na comunhão com Deus. Primeira aplicação: ore com confiança no caráter de Deus. Mesmo quando a resposta parece demorar, Deus continua sendo justo, bom e misericordioso. Então, ore com confiança no caráter de Deus. Ore com perseverança, não com desespero. Essa é a nossa segunda aplicação. Ore com perseverança, demonstrando uma paz na alma, apesar dos problemas, porque você confia no caráter justo, bom e misericordioso de Deus. Então persevere. Persistência não é desespero. Persistência na oração é esperança firme de que Deus não está apenas ouvindo, mas Ele vai responder, Ele vai agir. Terceira aplicação: ore como expressão de uma fé viva. A oração constante é o termômetro da nossa confiança em Deus. Quem crê, ora. Se você está cansado, desanimado, Jesus contou essa parábola para você. E eu estou sendo usado aqui neste vídeo para trazer esta parábola à sua memória, para avivar no seu coração a sua fé e a sua esperança em Deus. Ele quer que você saiba que Ele ouve, que Ele age, que Ele se importa. Se importa com você, se importa com a sua família, se importa sim com a sua vida. Então faça um teste. Pegue hoje um pedido antigo e ore novamente com fé. Porque o Senhor é justo e Ele não falha. Talvez o que estava faltando é exatamente esse momento de reflexão para que você possa agora canalizar de uma forma consciente e intencional a sua fé e a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. A parábola da viúva persistente nos ensina a orar com perseverança. Então, não desista de orar. Se essa mensagem tocou em seu coração, então curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser tocado também, que precisa ter a sua fé e a sua esperança fortalecida em Deus, alguém que precisa continuar orando, sem desanimar, ou quem sabe, voltar a orar com perseverança. E se ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva. Acione as notificações para ser avisado todas as vezes que postarmos um conteúdo novo aqui. E se você ficou comigo até agora, então escreva nos comentários: eu escolho confiar e orar. Escreva aqui. Eu vou adorar ler o seu comentário. Eu escolho confiar e orar. Que assim Deus te abençoe.
Que assim Deus abençoe a sua casa e a sua família. Que Deus ouça e responda a sua oração. Mas não desista de orar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.